Ontem, um dos instrutores do curso da CBF, que é o Tite, mostrou um futebol malvadão no Maracanã, né? O último algoz do Carpini, a última last dance Mas do o Tite Carpini, dá aula lá, foi o com Tite dá aula lá. calma. O Tite dá, já dá módulos. Eles não são sempre os mesmos professores, mas o Tite dá sim. Todos eles dão. Quase todos eles dão algum módulo. Eles são sazonais. Não sei se o Renan já fez, eu já fiz módulo de curso da CBF. Dependendo da turma que você tá, você tem aula com o Tite, com o Parreira. Agora o Parreira não está dando mais aula, mas com o Jair Ventura. Todos eles que têm carteirinha FIFA dão aula no curso da CBF. A CBF fica perto dos seus. O Tite dá aula lá também. Eu já tive aula com o Tite. O Tite teve futebol de malvado ontem no seu Maracanã, Mili, que é de vocês, né? É compartilhado, é de sócios. O São Paulo, no primeiro tempo, tem tomado mais gols do que tomou. É verdade que depois do 2-1, o Flamengo. Olha lá, o cachorro do Renato veio acalmar o Renato por causa do segundo Me tempo, porque o pulou primeiro tempo aqui, foi bom. rapaz. Zeus O pulou primeiro aqui tempo pela foi minha muito cara. bom. Mesmo sem o Arrascaeta, foi um primeiro tempo malvado de um Flamengo que voltou a ser líder do Campeonato O Brasileiro. segundo, Marília, o segundo é que foi muito bom. O primeiro não foi muito bom, não. O segundo é que foi Não, excepcional, sim, até o o segundo Tite tempo tirar o De La Cruz é o Tite e tirar o o jogador. Bruno. Isso. E o Flamengo volta a ser líder, Mili, do campeonato desde aquela rodada em que foi campeão em 2020. O Flamengo não estava no topo da tabela. O Tite se prepara, jogou sem ser o principal jogador, para chegar em São Paulo e abrir talvez 6 pontos do Abel Ferreira, será? Pois é, existe essa chance, né? Eu vi gente reclamando, o Renato não foi uma dessas pessoas, em relação ao Flamengo ontem, assim, a Arrascaeta no banco, mas é muito, é óbvio que a gente vai ter que colocar, gente, assim, esse calendário, você precisa ter 15, 20 jogadores, e vai ter que trabalhar com isso mesmo, poupar quando tem que poupar. Se o Tite não poupou a Arrascaeta ontem, vai poupar quando? Agora ele vai ter 3 pedradas pela frente. Então estava certinho, sim. É que a impressão que dá é que esse Flamengo poderia golear, e o Tite, elegante que é, parece que está resistindo a golear os adversários. Mas está tudo muito encaixadinho nesse time, muito encaixado. O De La Cruz jogando na posição que ele jogou ontem, no primeiro tempo especialmente, né? Sei lá, eu achei que não ia render. Gente, o De La Cruz, ele é o titular da seleção uruguaia. O Arrascaeta ou era, banco do De La Cruz. Então é um timaço, é um time que está se formando, e pode vir coisa muito mais forte por aí, muito mais sólida. Eu vou dar meu pitaco só nessa história aí dos treinadores, porque eu acho o seguinte, acho que é papo para 2 ou 3 programas, por que o Brasil não tem mais treinadores de ponta e vai recorrer à Europa. Se a gente imita agora, taticamente, tecnicamente, nos treinamentos, na entrada em campo, na musiquinha que tem hino agora para todo o campeonato, se a gente imita tudo que os europeus fazem, nada mais coerente do que ir buscar treinador europeu, né, gente? É isso aí, é o que vai acontecer. E em Portugal, porque Portugal é a língua, não adianta a gente trazer o Klopp, vai falar inglês e aí não vai conseguir se comunicar. Então, mas isso é papo para muita coisa. Gostei que o Renato colocou o Diniz como um dos melhores, se não o melhor dessa geração, ele tem razão. Agora, sempre bom lembrar assim, que durante muito tempo o Cuca foi uma promessa como treinador. Não ganhava, Sim, mas era uma promessa. Né? Aí sim. começou a ganhar e hoje é o que a gente conhece. Então, pode acontecer. O Cuca era uma espécie de Diniz sem resultado. A partir de Sim, sim, 2009, quando ele ganha o Campeonato Carioca pelo Flamengo, foi o primeiro título sim, importante do Cuca, foi o foi. Carioca de 2009, e acabou sendo parte também do título brasileiro, embora ele tenha sido demitido antes do título. O Andrade é quem tenha comandado a reação que levou o Flamengo ao título brasileiro de 2009. Mas, a partir daí, ele desandou. É o que eu espero que aconteça com o Diniz. O Diniz também não tinha resultado. Aí, de repente, ele vai ganhar uma Libertadores. Acho que a partir de agora Sim, ele tem a verdade. obrigação de manter o padrão. O Renan, o Tite, então o Flamengo no primeiro jogo, aquele jogo estranho lá em Goiânia, com arbitragem ridícula, aquela coisa bizarra, gramado péssimo e tudo mais, ontem deu uma resposta muito satisfatória e vai chegar em São Paulo com o Arrascaeta, imagino, grandão para jogar contra o Palmeiras, né? O Flamengo joga bem normalmente com o Palmeiras, mesmo aqui em São Paulo, é um clássico que ficou maior ainda
depois de 2017, 16, cheirinho, não cheirinho, Flamengo melhor, Palmeiras melhor. Essa é uma rivalidade que tem crescido. Ontem, o Palmeiras perdeu para o Internacional, a gente tem o gol também, o gol do Wesley, o gol do Ex, a gente tem o pênalti, não sei se a gente tem o pênalti do Borré, que a bola bateu aqui na vidraça da minha casa, e ele não fez o gol, mas jogou bem o Borré. O Abel, a Mili falou das coisas europeias que a gente traz, e a gente estava falando sobre a escola da CBF. Portugal teve algumas coisas na sua história muito marcantes, né? Teve a escola de Sagres, por exemplo, que era a escola de navegação que fez os portugueses chegarem aqui e em alguns outros lugares do planeta. E tem uma escola de futebol muito interessante, que não forma só o mesmo tipo de jogador. Então, o fato de ter muito técnico português também tem a ver com eles levarem, talvez não tão a sério como a gente gostaria, ou mais a sério do que a gente gostaria, como disse o Rui Castro hoje na Folha de São Paulo, uma coluna muito legal que ele publicou, mas que transforma a profissão de treinador de futebol numa coisa muito mais profissional do que intuitiva. E aqui no Brasil a gente tem desse sentimentalismo que alguns técnicos vão conseguir as coisas só porque eles vão conseguir, porque jogaram naquele time, porque tem a cara do time. Domingo a gente tem 2 desses técnicos. Ontem o Tite falou, um técnico brasileiro com cara de europeu, né, e um europeu. O Abel falou que o Tite é melhor que ele, mas eu não tenho certeza se ele acha isso. O que vai dar domingo? A gente está sem seu som, Renan. Tá me ouvindo? Pode falar. Tá me ouvindo? Agora sim. Então, Agora sim. Opa, beleza. A história recente de 12 jogos são 6 vitórias do Flamengo e 6 empates. Então o Flamengo leva grande vantagem sobre o Palmeiras. E na minha opinião, o time do Flamengo tem mais qualidade, tem mais opções do que o time do Palmeiras hoje, e mostrou, inclusive ontem contra o São Paulo, quando o seu principal jogador foi poupado e nem precisou entrar. Tamanha a tranquilidade que foi o jogo para o Flamengo, e que vai agora poder ser usado numa das primeiras finais de fato que o Flamengo terá, porque o Palmeiras sim é um concorrente direto na disputa do título, junto com o Atlético Mineiro, que não começou bem, e junto com o Inter, que ontem ganhou do Palmeiras, com 3 desfalques importantes na minha visão: o Alan Patrick, o Arangues e o Ener Valencia, e mesmo assim fez um jogo muito interessante contra o Palmeiras, né? O Borré ainda não conseguiu fazer o gol, né? O gol dele pelo Inter, mas como você falou, a jogada do gol que está passando aí para a gente agora é dele, ele que vai ali na lateral esquerda e toma a bola do Piquerez e faz a jogada pro Wesley, né? A lei do ex. E é um jogador que, sem a bola, também é muito importante. Ele se movimenta de uma forma muito inteligente. Então, esse time do Inter possa ser ali na frente, não consigo afirmar ainda, mas possa ser ali na frente um dos concorrentes. E teremos domingo um clássico no Allianz Parque, de fato jogando em casa, como gosta o professor Abel, mas com boa parte do estádio fechado. Então não terá toda aquela pressão que ele gosta de fato, com aproximadamente 40 mil torcedores. Teremos um clássico bem interessante que, dependendo do resultado, pode dar uma... Se o Flamengo consegue ganhar 6 pontos de diferença para um time da qualidade do Flamengo, sem esquecer que das peculiaridades do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo vai perder pelo menos metade do time daqui a pouco, aí daqui 2-3 meses. Não, 2 meses, né? Na Copa América, vai perder metade do time. Então, o Flamengo tem mesmo que dar a importância que está dando a esse início de brasileiro para conseguir, quem sabe, ali uma gordurinha ali, porque vai perder jogadores importantes. E eu queria falar de um jogador do Flamengo, que o ano passado, eu ouvi até que ele seria descartado, seria opção como moeda de troca, e que está muito bem, dando uma estabilidade ali, que é o Varela. É um jogador que se envolveu em briga ano passado, praticamente não jogava, descartado, opção de moeda de troca, e que o Tite conseguiu esse ano colocar ele, e ele ser muito importante naquela função. Aquela linha de 4 sempre bem preservada, que o Tite gosta ali, ele tem sido fundamental, tem sido muito importante para essa estabilidade defensiva do Flamengo.
Ô Marília, eu queria falar só uma coisinha sobre o jogo do Flamengo ontem. É que ficou mais uma vez muito claro a forma que o Flamengo tem que jogar. No primeiro tempo, ele foi até um pouco melhor do que o São Paulo. Ele fez um gol, um chutaço do Luiz Araújo, né? Que nem ia jogar, estava poupado, mas como o Cebolinha levou uma cipuada e saiu com o tendão de Aquiles baleado, o Luiz Araújo entrou, o Bruno Henrique foi para a esquerda, e por incrível que pareça, foi exatamente isso que fez o time se acertar muito bem. Mas a maneira de jogar do Flamengo tem que ser a maneira do segundo tempo. O Flamengo ganhava por 1-0, mas voltou para o segundo tempo como se estivesse perdendo de 1-0. Voltou marcando o São Paulo lá em cima, voltou mordendo, fez o segundo gol e poderia ter feito o terceiro e o quarto. E era absoluto na partida. Até que o professor Adenor resolveu tirar de campo os dois melhores jogadores, o De La Cruz e o Bruno Henrique. E aí o São Paulo foi para cima, diminuiu, e olha, o Ferreirinha perdeu um gol que se faz 2-2 ali, amigo, por mais que depois o Pulgar tenha tido chance e tudo, acho que a vaca é pro brejo. Então, é assim que o Flamengo tem que jogar. O Flamengo tem que ter coragem de jogar dentro do Allianz, e já jogou assim com o Jorge Jesus, em cima do Palmeiras, marcando a saída do Palmeiras, que, aliás, se incomoda muito com isso, como a gente viu claramente no jogo de ontem, em que o Internacional também marcou o Palmeiras em cima e o Palmeiras se atrapalhou. É verdade, Renato, o Palmeiras ontem foi com o time titular, né? Tinha preservado no final de semana, tinha preservado até um pouquinho na outra semana. Ele reclamou que o Inter estava mais fresco porque não jogou a final de estadual. Ué, o Palmeiras não jogou o primeiro jogo da Libertadores. Pô, também estava fresco. O Abel ele conta as folgas dos outros, mas ele não conta as folgas dele. Pode falar, Renan. O segundo gol do Flamengo exemplifica muito bem o que o Renato está falando. Quem tomou a bola numa pressão no campo de ataque, o Pedro tomou a bola do Igor Vinícius, se eu não me engano, daí fez uma bela jogada, deu um corte, fez a finalização, Rafael defendeu e no rebote o De La Cruz fez o gol. Então é muito disso que o Renato está falando. Quando o Flamengo, no segundo tempo, desde o começo, essa pressão pós-perda, né, o pessoal gosta de falar esse termo, essa pressão pós-perda, o Flamengo fez muito bem e foi aí que saiu o gol, como o do Inter contra o Palmeiras também. O Palmeiras se incomoda muito quando é pressionado. Não tem lá tanta qualidade técnica na saída de jogo, aí fica mais no chutão, isso incomoda muito o time do Palmeiras.